Diniz já sendo muito queixo, eu sabia, gente, era assim, tava contando o momento. Eu acho que eu até comentei isso com você, eu falei, rapaz, se ele não ganhar ou se ele não mostrar, a pressão vai aumentar. E já veio uma derrota. Aí a gente tem que fazer algumas ponderações importantes sobre o jogo de ontem, né? E eu não vou... Bom, o pessoal já me conhece, sabe que eu não vou aliviar também. Mas a gente tem que deixar claro aqui que foi o quarto jogo do Cruzeiro em 8 dias. De quarta a quarta, o Cruzeiro entrou em campo 4 vezes. Isso, obviamente, dá um desgaste natural nessa equipe, né? Apesar de ter variado muito com relação ao time titular, né? Ora eram os 11 que a gente imaginava como, ou os que serão provavelmente os titulares ao longo da temporada, e também os reservas. O que mais me assustou ontem, CJ, foi o Cruzeiro ter ficado sem controle do jogo. O Cruzeiro ontem assistiu o Atlético jogar o tempo todo. O Atlético foi melhor em todas as fases da partida. Em qualquer fase que você me perguntar, eu vou te responder, o Atlético foi melhor. A gente está falando aqui de temporização, né? O primeiro tempo foi do Atlético, o segundo tempo para mim foi do Atlético. As fases do jogo, o Cruzeiro tentou defender em algum ponto com bloco baixo, deu o que deu, inclusive saiu o gol, né? Depois de uma cobrança de falta batida ali, curta, né? Um cruzamento lá de esquerda, e aí houve uma falha, obviamente, do Cássio. O Cássio falhou miseravelmente no gol. E não adianta mandar recado também não, Cássio. Você tem que assumir quando você erra também, tá? Inclusive eu nem ouvi o Cássio falando, ele mandou recado pelo Instagram. Falando, não vi. Né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas assim, errou. O Cássio errou. Acho que o tempo de reação do Fabrício Bruno também não foi o adequado. Enfim, início de temporada. Não tinha como. Nem ele imaginava que ia passar essa bola do Cássio. Na hora que chegou, tava muito em cima, Cabidão. Enfim. Ele já tinha livrado um gol no começo, né? Não, ele tirou. O Fabrício Bruno salvou um gol em cima da linha com a cabeçada lá. Eu acho que se ele tivesse em forma, numa grande forma, no auge dele, talvez ele conseguiria tirar. Mas enfim, isso é outro papo. O erro foi basicamente completo do Cássio. Mas o que mais me assustou ontem, CJ, foi a inoperância desse time do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem não chutou a gol. Eu tô falando não chutar a gol diante de uma equipe do interior, com todo respeito ao Atlético, que sim, está na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda é Série B. O Cruzeiro ontem não chutou a gol, CJ. E você já vê algumas preferências do Fernando Diniz que talvez não sejam as mais adequadas. Quais? Por exemplo, eu não consigo entender o Marquinhos como titular e não o Christian. Não consigo entender, tá? Eu teria colocado ontem o time com o Eduardo na do Matheus Pereira e o Christian sendo esse jogador mais móvel no meio-campo. Para mim, eu acho que seria um time um pouco mais equilibrado, que não daria tanto espaço, principalmente para o meio-campo do Atlético, que, na minha opinião, tomou conta do jogo. O Atlético, ele perdeu ontem 2 gols inacreditáveis no primeiro tempo. Inacreditáveis, e no segundo tempo também teve as melhores oportunidades. O Cruzeiro CJ assustou apenas em chutes de longa distância. Aconteceram também algumas mudanças no segundo tempo, entre elas a entrada do Christian, a entrada do Lautaro, que também não teve sentido, não é que não teve sentido, não surtiu o efeito que o próprio professor Fernando Diniz esperava. O menino Tevez, ele praticamente correu atrás da bola o tempo todo. Enfim, para mim o Cruzeiro numa completa desorganização ontem, e assusta, CJ, assusta porque o Cruzeiro, eu até falei isso ontem, quando do São Paulo para o Atlético houve uma evolução, do Atlético para o Tombense houve uma pequena evolução também, que pese ter sido jogadores diferentes, mas o trabalho já estava um pouco ali. E ontem não é nem a questão só do resultado, não é nem de perder pela primeira vez na história para o Atlético. Para mim, o que me incomoda é o Cruzeiro não ter jogado futebol ontem. O Cruzeiro ontem, definitivamente, CJ, não entrou em campo. E perdeu para o Atlético. E vou te falar, a gente tá falando assim, tem muita gente falando assim, perdeu por causa do Cássio? Não, gente. Não perdeu só por causa do Cássio, não. Perdeu porque o Atlético foi melhor e o resultado justo da partida seria a vitória do Atlético. Méritos do Atlético, pô. Não à toa tá na Série B, o Roger faz um trabalho maravilhoso, tem jogadores experientes lá. O Alisson. Muito boa partida. Muito boa partida. Torrão, muito boa partida. Yuri, lateral esquerdo, muito bom lateral. Um jogador que... Ô, William, você tá no bolso do Yuri, né, irmão?
Não tem condição. Que né? isso? Inclusive, CJ, ontem, tecnicamente, falando de uma maneira individual, alguns jogadores com muita dificuldade. William, Dudu, Natural no começo da temporada, não? Dudu, mas eu acho que tá abaixo do tom. Talvez esse seja a minha grande crítica. O Cruzeiro ontem desempenhou um futebol que não foi de oscilação. É que ele, de fato, mostrou um futebol abaixo do tom do que eu já esperava nessa mini início de temporada. E infelizmente é assim, ganhou tá bom, perdeu tá ruim. A análise é sempre muito focada só nisso, né? O Cruzeiro foi amplamente dominado ontem. O Cabito falou bem, o goleiro do Atlético, como é que chama o goleiro? Jefferson. O Jefferson poderia ter ido ao Pontão lá em Brasília, que aliás é muito legal, tomar uma cerveja, tem bons restaurantes e tudo mais, ou dar um rolê lá para conhecer o Senado, conhecer a Câmara e tudo, porque foi um espectador ontem. O Cruzeiro em nenhum momento ameaçou o Atlético no jogo, foi muito dominado. E aí tem muitos fatores que ajudam a explicar, CJ. O primeiro, e que é muito importante ser citado, o Atlético é um time muito duro, muito bem treinado e fez um grande jogo contra o Cruzeiro ontem. Um jogo taticamente perfeito, muito inteligente do Atlético. A ideia de jogo do Fernando Diniz passa muito por acumular muito jogador de um lado do campo para atrair o time para esse lado e depois virar esse jogo rápido para atacar do outro lado. É o centro da ideia de jogo do Fernando Diniz, ele passa diretamente por isso. E o Atlético não deixou o Cruzeiro jogar do lado em nenhum momento. O Atlético o jogo inteiro forçou o Cruzeiro a jogar por dentro, a tentar sair jogando por dentro, para os jogadores receberem a bola de costas por dentro. Foi o que aconteceu em quase todos os momentos do jogo. Eduardo, Dudu, Matheus Henrique, quando não vinha buscar a bola no pé dos zagueiros, o próprio Bolassi. Esses caras recebiam a bola por dentro, de costas, e aí o Atlético tinha dois volantes que são muito bons para fazer essa pressão. O Fumaça, que fez um partidaço, para mim foi o melhor em campo. É impressionante como joga no Atlético. O Fumaça sai do Atlético e não consegue jogar. É verdade. Foi pro Vitória, né? Vitória não conseguiu jogar, ficou lá poucos meses, acabou retornando. Mas assim, de novo, fez um Campeonato Mineiro soberbo no ano passado e fez uma partidaça ontem. E o Alisson, os dois pressionando muito bem esse jogador que recebia a bola de costas. As poucas vezes que o Cruzeiro conseguiu sair da pressão do Atlético foi quando esse jogador que recebia por dentro de costas conseguia dar o tapa de primeira e aí desmontava um pouco a marcação e o Cruzeiro conseguia sair, mas ainda assim sem conseguir dar muita evolução. Porque entra o segundo ponto da análise para mim. A partida tecnicamente do Cruzeiro ontem foi um negócio assustador. Tecnicamente assustador. A quantidade de passe fácil que os jogadores do Cruzeiro erraram ontem não é normal para um time do nível contra o Cruzeiro, ainda que seja só início de temporada. O William fez uma partida terrível. Há muito tempo eu não vi o William jogar tão mal. O Eduardo não conseguiu jogar, o Dudu não conseguiu jogar. Tecnicamente foi uma atuação muito abaixo mesmo. E aí fica difícil quando os jogadores não conseguem acertar os passes, quando os jogadores não conseguem dominar bem a bola. Fica difícil você conseguir desenvolver qualquer tipo de jogo, principalmente quando a sua ideia de jogo está baseada em tocar a bola, em ter passes curtos, em conseguir controlar o jogo a partir da posse de bola. Então, assim, o Cruzeiro foi amplamente dominado, muito por méritos do Atlético, fez um grande jogo e que vai de novo fazer um Campeonato Mineiro duro para quem enfrentar ele, pode ter certeza disso. E muito também pela questão técnica dos jogadores. Acho que o Diniz teve erros dentro do jogo de ontem, acho que demorou a mexer no time, acho que insistiu no William, por exemplo, que não fez o menor sentido. Permanência do William durante os 90 minutos com o Fagner no banco, vindo jogando bem, né? O Fagner, todos os jogos que entrou bem. Então, assim, acho que demorou a mexer no time, como eu disse. Achei até que as metidas dele foram boas, né? Porque como o Cruzeiro estava sendo forçado a jogar muito por dentro e estava tendo dificuldade de sair por dentro, ele tentou tirar ali o Eduardo e o Dudu, que não estavam conseguindo jogar de costas, para colocar dois jogadores a mais por dentro para tentar fazer essa bola sair ali, mas não aconteceu. E aí levou o gol no momento em que o jogo estava melhor para o Cruzeiro. Um dos poucos momentos que o Cruzeiro estava conseguindo ficar um pouco mais com a bola, tentar entrar um pouquinho mais no campo do Atlético depois das mudanças ali da entrada do Lucas Silva e do Christian. Era o melhor momento do Cruzeiro no jogo quando saiu o gol numa jogada muito fortuita, né? Um cruzamento errado e uma falha, um desvio, uma falha do Cássio. Mas enfim, CJ, acho que a gente precisa olhar para o todo. O Cabito falou muito bem, o Cruzeiro tem 17 dias que o Cruzeiro se reapresentou. Ontem fez 17 dias da reapresentação do Cruzeiro. O Cruzeiro foi para os Estados Unidos,
O Cruzeiro voltou para Belo Horizonte, o Cruzeiro agora foi para Brasília, o Cruzeiro fez 4 jogos, o Cruzeiro foi para Disney porque tinha que cumprir protocolo do patrocínio. Cara, se a gente for pegar a Vera, o Cruzeiro teve aí 5, talvez 6 sessões de treino até pouco, agora. né? É muito pouco, mas a cobrança vai vir pela carga do ano passado, né? Então, muito e pela aí, carga do ano passado. exatamente. É um misto, na verdade, da carga do ano passado com as contratações desse ano de gente que acha que futebol é igual no FIFA. Você contrata um jogador, coloca ele no seu time Inclusive, e o seu time vai melhorar.